Olá, senhorita Laura, como vai a senhorita? Tudo bem? Como é que vamos as atividades? Como é que vamos o cuidado com os seus livros? Eu quero saber como é que tá seu material. Se seu material tá sujo ou se seu material tá limpo, viu, Laura Biel? Quero ver quando a gente voltar como é que tá as suas coisas. Se você tá tendo zelo com as suas coisas, se você tá tendo obediência ao seu pai, se você tá fazendo os deveres direito. Hum? Ei, mocinha, você tá crescendo. Já tá na hora de ter responsabilidade, cuidar das suas coisas com zelo, com carinho e obediência. Vamos lá, eu lembro que na aula passada a gente parou na página 105. Presta atenção. Livro de português, o livro grande. E eu não quero mais saber de você deixando seu pai pegar esse livro, não. Ele vai colocar o áudio, você vai prestar atenção e vai pegar seu material. Você não é mais bebê, não. Você já é uma mocinha. Tá entendendo, dona Laura? E é pro seu bem, não é pro meu, não. E nem pro do seu pai, não. Vamos lá. Página 106. Lanches em quadrinhos. Inclusive, isso aqui eu já trabalhei sobre isso. Eu vou só o quê? Só revisar. Cardápio, sorvete, pipoca, pastel, pastel de banana, de queijo, de banana com queijo e caldo de cana. Conte para os colegas o que você imagina que pode acontecer em uma história em quadrinho com esse início. A gente estava falando o quê? De cardápio. Lembra que eu falei sobre isso? Qual item do cardápio você acha que cada personagem a seguir vai pedir? Então, era para você escrever a sequência de quatro itens dessas comidas, ou sorvete, ou pipoca do cardápio, o pastel de banana, ou de queijo com banana, o caldo de cana, ou suco. Então você vai pensar. E não é para perguntar ao seu pai, não. Você dá conta de fazer sozinha, que eu sei. Entendeu? E vai escrever embaixo. Página 107. Porta para a leitura. Continue a leitura da história em quadrinho Lanches de Verão. Tem pastel de banana? O que eu tô te fazendo? Uma pergunta. Não. E de queijo? Não. Tem pastel de banana com queijo? Tem. Só tem um? Vou querer. Então dá para mim, porque eu pedi primeiro. Tudo bem. Pode me dar só. Ai, desculpa. Tudo bem. Pode me dar só um caldo de cana? Porque o pastel tinha acabado. Então ele resolveu tomar o quê? Caldo de cana. Virou para a página 108. 108. Continuou. Eu te dou um gole do caldo de cana e você me dá um pedaço do pastel. Combinado. Agora me dá um pedaço do pastel. Olha o rato conversando com o macaco. Calma, eu vou dar a primeira mordida. O que você está esperando? Pastel esfriar um pouco. Olha que delícia. Eu amo pastel de queijo, é o único pastel que eu gosto. Eu como os outros pastéis, mas o meu preferido é pastel de queijo. Anda, morde logo. Calma, ainda tá quente. E o caldo de cana esquentou. Agora o pastel deve ter esfriado. Olha a situação deles dois, os dois amigos, do rato e do macaco. Então, na realidade, o macaco não queria dar um pedaço do seu pastel para o seu rato. E nem o seu rato queria dar um pouco do caldo de cana. E aí virou esse balai de gato entre os dois, que o pastel acabou esfriando e o caldo de cana esquentando. Vou continuar. Você viu, Laura? Olha a confusão deles dois. Aí tá aqui. E o caldo de cana esquentou. Agora o pastel deve ter esfriado. E olha o que aconteceu. Ele não compartilhou o pastel com seu ratão. Nem seu rato compartilhou o caldo de cana. Sabe por quê? Porque passou um pássaro e pegou emprestado. Para não que é muito feio dizer.
Roubou. Não, isso é feio. Pegou emprestado o pastel da mão do macaco e saiu voando com o pastel. E o coitado do macaco ficou pensando, olhando, esbaforido, porque ele perdeu o pastel. Nem deu a mordida pro rato e nem comeu. E aí, no final das contas, o que aconteceu? O rato tomou seu caldo de cana quente sozinho e o seu macaco nem pastel frio e nem caldo de cana quente. Olha que legal. Maravilhosa historinha em quadrinho. Página 110. Por enquanto, a gente só se divertiu com a leitura. Em sua opinião, onde a história se passa? Onde é que você acha que essa história se passa? Pelas imagens aqui, você vai perceber aonde a história está acontecendo. Porque tem árvore, tem banco de praça, é como se fosse uma florestinha. Então, você vai responder aonde você acha que essa história acontece. E seus pardais bicando bem em cima da telha. Que bichos são personagens dessa história? Tem macaco, raposa, urso, passarinho, rato e urubu. Você vai fazer um X nos animais que fazem parte dessa história. Número 4. No primeiro pedido dos personagens, existe relação entre o sabor do pastel e os animais que fazem o pedido? Explique. Você acha que há alguma coincidência? Há uma similaridade entre o cardápio do rato tomando caldo de cana e o macaco comendo pastel de queijo? O que é que você acha? Que coincidência há? Que curiosidade há entre esses dois personagens? Em sua opinião, por que o macaco demorou a morder o pastel? Será por quê? Eu acho que é porque ele não queria, né, dividir o pastel com o rato. Porque o rato adora queijo. Se ele desse uma mordidinha, só um tiquitim, e o rato pegasse, o que ia acontecer? O rato ia comer todo o pastel. Porque macaco, eu não sei se gosta de queijo, mas rato adora. Qual foi? E aí outra coisa também, né? Às vezes a gente pensa que o macaco, como ele não sei se o macaco gosta de queijo, ele estava esperando o quê? O pastel esfriar. Mas eu acho que isso era mais uma desculpa para poder dividir o pastel. Vou continuar de novo. Qual foi a consequência da demora do macaco em morder o pastel? Qual foi a demora? A demora foi que ele se distraiu e o passarinho, que não foi nenhum bobo, passou e pegou o pastel do macaco, voou e foi embora. Enquanto o macaco estava ali pensando, segundo ele, entre aspas, esperando o pastel esfriar para dar uma mordida para poder passar para o rato, numa distração, no que ele olhou, o passarinho passou e pegou o pastel e voou. Número 6. Uma das características da história em quadrinho é o uso de balões. Geralmente são escritas dentro de balãozinho, tipo nuvenzinha. Identifique na história que você leu os tipos de balões indicados no quadro a seguir. Desenhe cada um deles. Letra A. Indica que o personagem está falando. Letra B. Indica que dois ou mais personagens estão dizendo a mesma fala ao mesmo tempo. Então, você vai fazer o desenho de dois balões. O primeiro balão
É o balão que indica que um personagem está fazendo. Você vai voltar para cá e vai observar o balãozinho, entendeu? Vai olhar, olha o que está escrito. Ah, indica que um personagem está falando. Você vai olhar um balão que o personagem esteja falando. Olha aqui. O outro indica que os dois estão falando ao mesmo tempo. Estão dizendo a mesma coisa. Por exemplo, eu e você, a gente pode estar falando assim: nossa, mas hoje está tão frio. Entendeu? Nós estamos usando a mesma fala. Então, você vai olhar, vai observar todos os balões, porque cada balãozinho aqui tem um formato diferente. Então, aqui na letra B, você vai agregar um balão a outro, de uma fala que os dois estejam falando ao mesmo tempo. Na página 111. Em que momento da história aparece o balão que indica que mais de um personagem fala ao mesmo tempo? Quando os personagens pedem o pastel de banana? Quando os personagens pedem o pastel de queijo? Quando os personagens pedem o pastel de queijo com banana? Qual é a hora? Qual é o momento que você percebe que os dois falam ao mesmo tempo? É quando os personagens pedem o pastel de banana? É quando eles pedem o pastel de queijo? Ou é quando eles pedem o pastel de queijo com banana? Aonde for que você achar, você vai marcar um xizinho nele. Número 7. Escreva nos balões de pensamento a seguir o que cada um dos personagens poderia estar pensando na cena. Olha só, aqui está eles dois sentados no banco, enquanto o pássaro vem e leva o pastel. Então, você vai escrever do seu jeitinho aqui dentro. Ó. Escreva nos balões de pensamento a seguir o que cada um dos personagens poderiam estar pensando no desenho. Você vai analisar e vai escrever. O que você acha que eles estavam pensando? Vou parar de novo para não ficar muito longo, tá lá. Vamos lá? Pois é. Aí você vai olhar para a imagem, a gravura se encontra aqui, para que você possa analisar o que você acha. O que você acha que o que essa imagem mostra para você? Você tem que prestar atenção para poder analisar. Nessa cena, a expressão do macaco e do rato indica que eles estão alegres, com raiva ou surpresos. Como é que você acha que eles se encontram? Alegres, com raiva, eles ficaram com raiva, porque eles estavam alegres, os dois, sentados no banco da praça. Um achando que estava tomando caldo de cana e o outro olhando o pássaro levar o pastel dele. Como é que você acha que eles se encontram? Então, você vai estar olhando e definindo como é que eles se encontram. Então, presta atenção. O dever de português de quinta-feira, dia 8, hoje é 7, né? 8/7 é a página 107, 108, 109, 110 e 111. Vou fechar com a 112. Por quê? Porque é muita leitura, não tem quase nada para fazer. É só interpretação. Número 8, finaliza na página 112. 2, 1 e o 2. Circule no quadradinho a seguir o personagem que está falando mais alto. Quem é o personagem que está falando mais alto? É aquele que diz assim: anda, morde logo. Anda, morde logo. Ou aquele, calma, ainda está quente. Ele diz para você circular no quadradinho a seguir o personagem que está falando
mais alto. Qual é que fala mais alto? É o que diz: anda, morde logo. Morde logo o quê? O pastel. Calma, ainda tá quente. Olha que legal. Letra A. Escreva o que levou você a chegar a essa conclusão. O que chegou você o que levou você a chegar a essa conclusão? De que tinha um falando mais alto, outro falando mais baixo. É, se não entendeu, vai ter que voltar lá no texto para ler de novo, viu, Laura? Letra B. Marque o balão que poderia ter sido usado para indicar o que o personagem falou mais alto. Você vai estar marcando, ó, marque o balão. Aí embaixo tem 3 balões. Isso, tem 3 balões, cada um com modelo diferente. E ele diz: marque o balão que poderia ter sido usado para indicar que o personagem falou mais alto. Aí você tem que olhar lá, verificar qual foi o balão que parece com um desses 3 que se encontram aqui para que você possa marcar o X. Letra C. Em situações informais, como quando conversamos com amigos, é comum usarmos gírias e palavras reduzidas nesse quadrinho. Há na fala do macaco o uso de uma palavra reduzida. Qual é ela? Tá. O que você acha? Tá. Essa é a forma reduzida de qual palavra? Está. Escreva a que palavras as reduções abaixo se refere. Né? Não é. Estou. Ele reduziu a palavra mais aqui ele está te pedindo para você escrever a palavra completa. Né? Não é. Né? Não é. Né? É o sentido. Não é o sentido de né. É o contrário. Estou é o diminutivo de tô. Para é o diminutivo de pra. Pró. Para o. Então, o diminutivo de para o é pró. Tô voltando. O diminutivo de para é pra. O diminutivo de estou é tô. O diminutivo de né não é. Entendeu? Então, no né vai escrever não é. No tô vai escrever estou. No pra vai escrever para. No pró vai escrever para o. Então, o dever de português é isso. Até a página 112 do livro grande. Olha aonde a gente começou. Nós começamos lá onde a gente parou. Onde foi que a gente parou na aula passada? Você lembra, Laura? Nós paramos na aula passada, lá na página 106, lá onde tinha o cardápio de comida que você tinha que falar sobre o que as crianças iam comer. E depois continua porque tem pouca coisa para fazer, só são leitura e interpretação. E outra coisa, como é que anda as aulas das famílias silábicas? Eu não esqueci, Laura. Eu estou em casa, mas eu não esqueci. Eu vou querer todas as folhas para me montar um portfólio, um bloquinho. Então tá bom, beijo, fica com Deus. Até amanhã. Tchau.